Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E nesta semana nós vamos dar introdução a um novo conteúdo. Vamos ler um poema de Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Neste poema, nós vemos a repetição da palavrinha que, não é? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Essa palavra que foi utilizada para substituir alguns nomes específicos. Se eu fosse separar essas frases, eu diria: João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili, Lili não amava ninguém. Então o autor usou a palavra que para substituir esses nomes. Então João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Vejamos agora um outro exemplo. Nós temos aqui o cartaz de um filme, A Menina que Roubava Livros. Neste cartaz, também na composição desse título, foi usada a palavra que é responsável por relacionar o substantivo menina a uma oração que especifica que menina é essa menina que roubava livros. Esse tipo de palavra, esse que, é chamado de pronome relativo. E o que é o pronome relativo? O pronome relativo é o pronome que retoma um termo expresso anteriormente. Retoma uma palavra que foi dita antes. Vamos ver como que eu posso usar o pronome relativo. Eu tenho duas frases separadas. Guarde essas frutas na geladeira. E tem uma frase, acabei de comprar essas frutas. Eu posso unir esses dois períodos simples em uma frase só. Guarde na geladeira essas frutas que acabei de comprar. Essas frutas é um termo antecedente, um termo que foi dito antes, e o pronome que retoma o termo antecedente. Para não repetir essas frutas, eu uso a palavra que. Então, o pronome relativo introduz uma oração que se refere a um termo que já foi expresso, que já foi dito na oração antecedente. Ele conecta orações e evita repetições, fazendo com que o nosso texto fique mais bem escrito. Quais são os pronomes relativos? Nós temos pronomes que são invariáveis, aqueles que não vão sofrer nenhuma alteração em masculino e feminino, singular e plural. E temos também os pronomes que são variáveis, esses vão sofrer alterações. Quais são os invariáveis? Que, onde e quem. E os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Vamos ver alguns exemplos, então, do pronome o qual. Eu tenho duas frases. Veja a capa deste livro. A capa deste livro foi produzida na França. Eu posso unir as duas frases em veja a capa deste livro, a qual foi produzida na França. Marcos, eu poderia usar o quê? Sim, também poderia usar o quê? Veja a capa deste livro, que foi produzida na França. Outro exemplo. Duas frases separadas. Conheço o autor deste livro. O autor deste livro mora na França. Eu posso uni-las em uma frase apenas. Conheço o autor deste livro, o qual mora na França. Ou conheço o autor deste livro, que mora na França. Agora vamos ao pronome relativo quem. O pronome relativo quem só é empregado com referência a pessoas, a seres humanos. E vem sempre precedido de uma preposição. Vamos ver duas frases. Não conheço o menino. Você conversava com o menino. Eu tenho um termo aí que é repetido, que é o menino. Eu posso unir essas duas frases em não conheço o menino com quem você conversava. O menino é antecedente. No meio aí nós temos uma preposição e logo depois o pronome relativo quem. Outro exemplo. Ali trabalha o advogado. Eu lhe falei do advogado. Eu tenho um termo que é repetido, que é advogado. Eu posso unir essas duas frases em uma, dizendo ali trabalha o advogado de quem lhe falei. Um outro pronome relativo que nós temos é o pronome relativo cujo. E esse pronome apresenta também variações. Então, existe cujo, cujos, e existe cuja, e existe também cujas. É importante entender que nós só devemos usar esse pronome quando houver uma ideia de posse, de alguma coisa que é possuída, de alguém que tem alguma coisa. E a concordância vai ser realizada com o termo que vem depois. Como que é isso, Marcos? Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma frase, e esta é
a moça. E a segunda frase, os filhos da moça estiveram aqui. Olha, a gente tem uma relação de posse aí. A moça tem filhos. Então eu posso dizer, essa é a moça cujos filhos estiveram aqui. Os filhos da moça. O termo antecedente, que vem antes do pronome, é a moça. Não é isso? Depois nós temos o cujos, que é o pronome relativo, e o consequente, que é a coisa possuída, o que a moça tem, que são filhos. Filhos é masculino, plural. Por isso eu usei cujos, porque é masculino, plural. Se fosse filhas, eu diria, essa é a moça cujas filhas estiveram aqui. Outro exemplo. O carro cujo motor é elétrico está à venda. Deixei na sala os livros cujas capas precisam ser restauradas. A vizinha cuja casa foi assaltada foi à delegacia. Então eu tenho que a vizinha tem uma casa, né? A casa da vizinha foi assaltada e essa vizinha foi à delegacia. Eu digo, a vizinha cuja casa foi assaltada foi à delegacia. E aí, por último, nós temos o pronome onde. O pronome onde só deve ser utilizado quando ele retomar um lugar físico. Só deve ser utilizado para se referir a lugares. Exemplo, visitarei a cidade onde nasci. Cidade é um lugar. Ou, conheço a cidade aonde você irá. Perceba que o uso de onde e aonde depende do verbo da oração. Então, quem nasce, nasce em algum lugar. Por isso, visitarei a cidade onde nasci. Agora, quem vai, vai a algum lugar. Por isso eu digo aonde. Conheço a cidade aonde você irá. Certo? Então, esta é a nossa matéria, pronomes relativos. Tenha uma ótima semana e bons estudos.